Então, bom dia, gente. Então, como a gente está vendo em sala de aula, a gente está falando sobre DNA, né? Tá falando sobre o núcleo, para depois a gente entrar no conteúdo sobre divisão celular. Então, a gente já viu, tá? A questão do núcleo. A gente viu as estruturas do núcleo, né? A gente viu sobre o nucleolo, a gente viu sobre a cariolinfa, a gente viu sobre a cromatina, sobre os poros, sobre a carioteca. Então agora a gente vai ver as características dos cromossomos, ou seja, quais as estruturas desse cromossomo, o que cada estrutura faz, né? Do que é composto um cromossomo, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, estrutura de um cromossomo. Então dentro da célula, tá? Nós vamos ter um núcleo, né? Então essa parte aqui seria a membrana plasmática, essa parte aqui seria o núcleo, e aqui nós temos a carioteca que reveste do núcleo. Então, dentro da célula, quando ela não está se dividindo, nós vamos ter o DNA na forma de cromatina, tá? Que é o DNA que a gente chama de dupla hélice. Por que dupla hélice? Porque ele tem duas fitas, tá? Quando a célula está próxima da divisão celular, tá? Ainda considerando uma célula interfásica, ou seja, está se preparando para se dividir, tá? Essa cromatina ela se duplica, tá? Então ela vai ter duplicação de DNA. Como uma célula comum, ela tem 46 cromossomos, tá? Antes de acontecer a divisão celular, esses cromossomos, eles são duplicados, tá? Então a gente vai ficar com 92 cromossomos. Para quê? Para que quando a célula se divida, né, de uma se torne duas, ela vai ter então 46 cromossomos cada uma, tá? E como é que é composto a estrutura de um cromossomo? Tá? Então a gente tem, tá, o cromossomo em si, isso aqui a gente chama de cromossomo duplicado, tá? Que é um cromossomo duplicado. Ele tem cromátides, como essa fita aqui, ó, esta parte aqui do cromossomo, ela é uma cópia idêntica dessa outra, tá? Então a gente vai chamar de cromátides irmãs. Ah, mas professor, e se o cromossomo não está duplicado? Então a gente vai chamar essa outra fita aqui de cromossomo não duplicado, tá? Então se tiver as duas, ele vai ser cromátides irmãs. Se tiver só uma, é cromossomo não duplicado. No centro do cromossomo, nós vamos ter o centrômero, tá? Então, temos o centrômero, mas para que serve o centrômero? Tá? O centrômero ele tem a função de constrição do DNA, tá? Ou seja, funciona como uma cinta de aperto, digamos assim, tá? Depois eu vou explicar certinho para vocês como funciona. E nos cromossomos nós vamos ter os braços, que são as cromátides, tá? Ah, e por que aqui embaixo nós temos uma fita de DNA? Porque o DNA, quando ele está lá no núcleo e a célula não está se dividindo, que ela está realizando o metabolismo dela, produzindo energia, né? Ele fica na forma de cromatina. Quando a célula vai se dividir, tá? Quando ela precisa se dividir, como eu falei para vocês, que a divisão ela pode ocorrer por alguns fatores. Um deles é o crescimento de tecido, por exemplo. O osso precisa crescer, então a célula óssea tem que se dividir. O músculo precisa crescer, então a célula muscular tem que se dividir, tá? Então, a fase de cromatina é quando a célula não está se dividindo. Quando ela está se preparando para se dividir, tá? O que acontece? Dentro dessa cromatina, nós temos umas proteínas. Lembra aquelas formas de bolinha que a gente falou em sala de aula? Que a gente vai chamar de histona. Essa histona, tá? Ela vai ajudar na espiralização do DNA. Ela vai ajudar a enrolar o DNA para ficar na forma de cromossomo. Isso vai ajudar bastante na hora da divisão celular. Tá? Ah, mas por que a divisão celular, a cromatina não é duplicada e não se divide na forma de cromatina? Porque se for fazer isso, na hora de separar a quantidade correta de cromossomo para cada lado, ou seja, de cromatina para cada lado, vai ter problemas, tá? Porque precisa do centrômero para isso. E o centrômero é formado na hora da formação do cromossomo. E pode ocorrer muito erro genético também, se a cromatina não se espiralizar, não se formar em cromossomo, tá? Essa parte branquinha que a gente tem aqui, ó, a gente chama de telômero, tá? Ele tá ligado ao envelhecimento celular, que a gente vai ver depois. Então, as cópias de DNA unidas em um cromossomo são chamadas de cromátides irmãs. Então, como o professor falou,
essa parte aqui, tá? É uma cópia da primeira, uma cópia idêntica da primeira, com os mesmos genes, mesmo material genético, tá? Então, nós temos a formação de cromátides irmãs. Ah, se não existisse essa aqui, se existisse apenas essa daqui, apenas a primeira, nós chamaríamos de cromossomo não duplicado. Na anáfase, o que é a anáfase? Então, quando a gente vai ver mais para frente, a divisão celular ela é composta por algumas etapas, tá? Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase. Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, tá? Então, a anáfase ela é uma das fases da divisão celular. O que é isso? O que acontece? Então, na anáfase, que é uma fase específica da divisão celular, as cromátides serão separadas. Ou seja, como eu falei para vocês, uma parte, metade do cromossomo vai para um lado e a outra parte vai para o outro, tá? Depois o professor vai explicar direito isso aqui. As cromátides irmãs só existem nos cromossomos duplicados, como eu falei, cromossomo duplicado. Ao serem separadas, passam a ser chamadas de cromossomos não duplicados, tá? Aqui dos tipos de cromossomos, tá? A gente vai ver agora, tá? Quais são os formatos de cromossomos que a gente tem, tá? E o porquê desses formatos, tá? Então, o centrômero, né, ou também chamado de constrições primárias, é essa parte aqui, tá? É uma estrutura que ele serve para fazer uma constrição do material genético do DNA, tá? E para que serve o centrômero, então? O centrômero, quando a gente tem uma célula, tá, que ela vai se dividir, e nós temos, então, aqui no centro, o cromossomo, tá? Ele serve, na verdade, para quê? Para que os fusos, tá, da célula, tá, se liguem nele e consigam, tá, puxar um cromossomo para cada lado, tá? Ou seja, os fusos, eles são formados pelos centríolos, que estão em cada extremidade da célula. Esses fusos, então, eles se ligam ao centrômero, tá? E eles conseguem puxar o DNA, o cromossomo, para cada lado da célula. Por isso que é importante a parte de esterilização do DNA, ou seja, que ele seja condensado. Porque nessa parte aqui, fica muito mais fácil tu puxar o DNA para as extremidades da célula, tu puxar o cromossomo para as extremidades da célula, tá? Então, os centrômeros ou constrições primárias são pontos de estrangulamento do cromossomo. Eu falei para vocês, sendo neste local onde as fibras dos fusos se fixam na divisão celular. Então, como o professor falou, os fusos vão se fixar aqui no cromossomo, né, no centrômero, tá? E é onde se fixam no centrômero e é onde ele consegue puxar o cromossomo, uma parte do cromossomo para cada lado. Na verdade, não é uma parte, né? Como ele duplicou, vai um cromossomo para cada lado. Os centrômeros podem ocupar posições diferentes nos cromossomos. Então, nós temos aqui o cromossomo chamado de metacêntrico. Por quê? Porque o centrômero está no centro do cromossomo, tá? Lembrando, então, que aqui nós temos as cromátides, né? As cromátides irmãs, tá? Depois nós temos o submetacêntrico, ou seja, quando o centrômero ele está um pouco acima do que seria o meio, né? Está um pouco acima do que seria o meio. Nós temos o acrocêntrico, quando o centrômero ele está quase na extremidade superior do cromossomo. E o telocêntrico, quando o centrômero está na parte final, na parte superior do cromossomo, tá? Então, nós temos esses 4 tipos de cromossomos, sendo que o telocêntrico a gente não encontra nos seres humanos, tá? O telocêntrico a gente não encontra nos seres humanos. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o telocêntrico, tá? Que é o cromossomo terminal. Nós temos o acrocêntrico, que é o centrômero, tá? Subterminal. Nós temos o submetacêntrico, que é o centrômero dividindo o cromossomo em braços desiguais, né? Um maior que o outro. E nós temos o centrômero, tá? Que é o metacêntrico dividido o cromossomo ao meio, tá? Então, o tamanho dos braços dos cromossomos são influenciados pela posição do centrômero. Então, dependendo da posição do centrômero, a gente vai ter o braço superior maior ou o braço inferior maior, tá? Os cromossomos são
classificados de acordo com a posição do centrômero. Então, como o professor falou para vocês, dependendo da posição do centrômero no cromossomo, ele vai ter um nome. Quando o centrômero estiver no meio, metacêntrico. Um pouquinho acima do meio, submetacêntrico. Quase no final da extremidade posterior, né, acrocêntrico. E no final da extremidade superior, telocêntrico, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os telômeros, tá? Então, como o professor falou para vocês, o telômero, tá, ele fica nas extremidades dos cromossomos. Então, os telômeros, eles ficam nas extremidades dos cromossomos, tá? O telômero, na verdade, ele está ligado, tá, ao envelhecimento celular. Então, cada vez que a célula se divide, cada vez que há uma duplicação do DNA, que há uma duplicação do cromossomo, ele vai perdendo partes desse telômero, tá? Vai perdendo partes, ou seja, vai desfazendo, vai perdendo partes. Quando o cromossomo perde todo o telômero, tá? Ocorre o que a gente chama de apoptose, ou seja, ocorre o que a gente chama de morte celular, tá? Então, o telômero está ligado ao envelhecimento celular. Então, telômeros são sequências replicadas de DNA, sem informação para a fabricação de proteína, tá? Os telômeros ficam localizados nas extremidades dos cromossomos, como a gente viu aqui na imagem. A telomerase é a enzima responsável pela produção de telômeros, tá? Então, a telomerase é uma enzima, tá? Telomerase, que ela é responsável pela produção do telômero, tá? É só que essa enzima, tá? Quando a gente vai envelhecendo, ela acaba não sendo mais produzida, tá? Por isso que a gente tem o processo de envelhecimento. Ah, professor, mas por que a gente não injeta, então, telomerase no organismo para que as células nunca percam DNA e que as células não envelheçam? É que tem um porém ali. O que acontece? As células do câncer, as células tumorais, elas estão sempre elas têm uma produção, não é infinita, mas elas produzem sempre telomerase. Ou seja, então se a célula do câncer, que é uma célula problemática, tá, produz sempre a enzima telomerase, tá? Poderiam surgir aí novos cânceres. O tratamento do câncer a pessoa, quando estiver colocando telomerase no organismo, poderia aparecer novos cânceres, os cânceres não diminuiriam, tá? Então a gente tem que ter cuidado com essa telomerase, tá? Algumas pessoas falam que o elixir da vida, a vida eterna, ela está ligada a essa enzima telomerase, porque conforme o DNA vai se dividindo, né, conforme o cromossomo vai se dividindo, ele vai perdendo o telômero e vai chegar uma certa parte que a célula vai envelhecendo e que ele perde esse telômero. Quando ele perde o telômero, tá, ele acaba tendo apoptose, que é morte celular,